Os personagens psicopatas sempre estiveram presentes em muitos filmes hollywoodianos, e alguns deles foram até baseados em pessoas que realmente existiram, como é o caso do personagem do Norman Bates em Psicose. A questão é que Hollywood sempre retratou esses personagens de uma forma um tanto quanto idealizada e muitas vezes até estereotipada. Em 2013, um grupo de psiquiatras belgas começou um estudo sobre a representação das características psicopáticas no cinema. Eles assistiram mais de 400 filmes para decidir quais psicopatas fictícios têm traços que se assemelham à realidade. E adivinhem só quem ficou com o primeiro lugar. O personagem eleito foi o Anton Chigurh, interpretado pelo Javier Bardem em Onde os Fracos Não Têm Vez. Vamos falar sobre a história e as atuações. O filme é baseado em um livro do mesmo título, escrito pelo Cormac McCarthy, e teve seus direitos adquiridos pelo produtor Scott Ruddy, que entrou em contato com os irmãos Coen e os apresentou a obra. Eles leram o livro e sentiram instantaneamente que daria um ótimo filme, então aceitaram o convite do produtor e começaram a trabalhar na adaptação. O Ethan Coen acredita que o elemento que tem mais influência no resultado dos filmes deles é o elenco. Então, eles dedicam muito tempo nas escolhas das pessoas certas para interpretar seus personagens. Eles contratam seus atores para melhorar as suas ideias, para enriquecê-las, e não apenas para reproduzi-las. Mas apesar de terem essa visão e serem abertos a sugestões, os Coen nunca deixam que os atores improvisem, porque para eles é importante que não se destoe tanto do que está escrito no roteiro. Às vezes eles até deixam passar algumas coisas que os atores falam diferente, mas nunca realmente uma total improvisação de uma cena. Os diretores sabiam desde o começo que queriam Tommy Lee Jones como o xerife Elton Bell. Já com o Javier Bardem foi um pouco mais difícil. Embora ele quisesse muito trabalhar com os Coens já há muito tempo, o ator foi bastante sincero. Ele os disse que era o ator errado para esse papel porque o seu inglês era péssimo. Ele não dirigia e odiava a violência. Os irmãos Coen riram e disseram pro Javier que foi exatamente por isso que eles o escolheram. Apesar da agenda do ator na época ter dificultado um pouco pro processo, o ator e os produtores conseguiram dar um jeito e o Javier estava no projeto. Na época, o Heath Ledger era a primeira escolha para interpretar o Liam Moss, mas acabou rejeitando a proposta para descansar um pouco. O Josh Brolin estava nas gravações do Greenhouse, dirigido pelo Robert Rodriguez e o Quentin Tarantino, e quando ele descobriu, fez um teste, tudo em busca desse papel. Curiosamente, os Coens não gostaram muito do resultado e rejeitaram o Josh. O ator só conseguiu o papel porque o seu agente foi muito persistente e insistiu muito para que os diretores o conhecessem pessoalmente. Quando o encontro aconteceu, os irmãos voltaram atrás na decisão e deram o papel do Moss ao ator. Já a Kelly MacDonald foi levada para sua audição sem os Coen realmente acreditarem que ela seria a pessoa que eles estavam procurando, já que a atriz é escocesa. Ela foi uma escolha do diretor de casting, e a atriz conta que os irmãos ficaram bem confusos porque ela não era exatamente o que eles estavam buscando. Mas então, após algumas leituras, ela demonstrou a facilidade com o sotaque e ficou claro que o papel seria dela. Como os irmãos Coen criam. Como os próprios diretores admitem, falar sobre o processo criativo não é algo que eles gostam muito de fazer. Os Coens são roteiristas e diretores bem autorais, e são conhecidos por serem meticulosos e terem total controle em seus projetos. Eles escrevem, produzem, filmam e montam seus filmes, sempre planejando cada passo antes de irem para as filmagens. Os irmãos não suportam a ideia de prestar contas a grandes estúdios, e por isso seus filmes nunca são grandes produções hollywoodianas, mas sim histórias que dependem muito mais de seus personagens e de um enredo bem elaborado. Os atores sempre elogiam a harmonia e simplicidade que há no set deles. Eles dizem que ser dirigido pelos dois é como ser dirigido por uma pessoa só que com duas cabeças. O Joe e o Ethan são muito organizados, têm visões muito parecidas e não discutem na frente de ninguém, o que colabora muito com a criação do ambiente leve e harmonioso que os atores elogiam. Embora seja um filme com muitas cenas violentas, os diretores não queriam glorificar a violência presente no longa de forma alguma. O objetivo não era sensacionalizar a violência, mas também não banalizá-la, apenas tratá-la como algo que está lá e que faz parte do que aqueles personagens enfrentam, mas sem atribuir nenhum tipo de glamorização a ela.
A escolha do icônico corte de cabelo do Anton Chigurh veio a partir de uma fotografia de época que o departamento de arte encontrou de um homem com esse mesmo corte. Os diretores gostaram da imagem porque ela trazia um visual tão excêntrico que conseguia transmitir uma certa estranheza imediata. O próprio ator disse que com aquele corte de cabelo ele não precisaria nem tentar parecer um cara estranho, porque o visual já deixava tudo bem esquisito. O que eu acho interessante é que o Javier Bardem é um ator que traz muito sangue, ele vai até os seus personagens com tudo, ele tem muita energia em todos os seus papéis. E aqui ele tem que se controlar muito porque o seu personagem é um psicopata, ele não tem empatia pelas pessoas à sua volta, então é uma grande mistura, é uma grande explosão. Logo na primeira cena de violência do filme com ele, nós vemos que ele estava sendo controlado o tempo inteiro, mas ali na hora de enforcar o policial, nós vemos o animal selvagem, toda a raiva que existe ali dentro. É isso que talvez tenha conquistado todo o público com o personagem. Ele é uma mistura de frieza, mas ao mesmo tempo ele tem grandes explosões que ficaram marcadas, e não à toa ele ganhou o Oscar. Outra escolha muito pessoal é que no lugar da trilha sonora, os diretores utilizaram alguns efeitos que valorizaram mais os sons de passos, respirações, disparos, coisas que acontecem no filme mesmo. Os Coens valorizaram os menores detalhes sonoros desse filme, o que adiciona um grau maior de tensão em cenas que inicialmente poderiam parecer até banais. Tudo isso colabora para as criações de suspense no decorrer do longa, como aqui, por exemplo. Call it. Mas afinal de contas, o que transforma Onde os Fracos Não Têm Vez em um grande clássico? Bom, basta nos perguntarmos o que torna o filme emblemático e presente na nossa memória e o que fica nessa memória, mesmo tendo passado 12 anos de lançamento. É o vilão, é o ritmo da história. É impossível não associar o filme ao Anton Chigurh. Sua fisionomia tranquila, composição do personagem pelo figurino, maquiagem, cabelo. Mas além dessa camada externa, o personagem do Javier Bardem entrega uma atuação fria e com maneirismos precisos. Um personagem que, apesar da voz pesada e andar lento, transmite a sua arrogância, desprezo e loucura no olhar. Quanto ao ritmo da história, ela tem muito a dizer sobre o tema do filme. Mas afinal, do que se trata essa história? Podemos usar duas cenas para ilustrar o tema de Onde os Fracos Não Têm Vez. A morte do Moss pelos olhos do xerife e o monólogo final do mesmo xerife. A morte do Moss passa a mensagem de que aquele é apenas mais um crime, como se fosse simplesmente uma morte qualquer, uma perda que o filme quase não deixa que a gente sinta, como se não importasse quem sobrevive ou quem morre nessa história. E isso acontece porque no filme somos todos vítimas e algozes da natureza humana. Essa condição cruel coloca os fortes acima dos fracos, que sempre acabam abatidos feito gado. Não é por acaso que a arma do Anton é uma arma que é usada em abate de animais. O ritmo lento e as sequências longas geram a tensão necessária para marcar o filme como um western moderno, que nos faz experimentar sem pressa alguma esse tema duro. A cena final do filme, onde o Tommy Lee Jones dá um monólogo sobre 2 sonhos que seu personagem teve, fica evidente a incompreensão pelo xerife dessa crueldade humana, cada vez mais banalizada. Além da qualidade, é claro, da atuação, essa cena que foi rodada em um take só, o que realmente surpreendeu o público foi que o filme acabou exatamente nesse monólogo. Muitas pessoas não entenderam na época e ainda havia muitas interpretações diferentes daquela cena final. E como os diretores não gostam de explicar os seus filmes, é claro que eles não explicaram o final. Vai caber a você interpretar o que acabou de assistir. O que vocês sentem quando pensam em Onde os Fracos Não Têm Vez? Sempre que eu penso nesse filme, eu tenho a sensação de ter assistido algo cru, algo duro e que não tem a menor intenção em aliviar o que você está assistindo, com grandes atuações, com um ótimo roteiro e com uma história que, de certa forma, atrai o seu espectador no final. Onde os Fracos Não Têm Vez vai continuar na memória coletiva durante muitos e muitos anos, porque não só é um grande filme no sentido cinematográfico da coisa, mas também porque fala sobre algo que está em todos nós, que é a crueldade humana, que é a humanidade, a ganância, enfim, tantos temas que estão na nossa realidade o tempo inteiro e que são muito importantes de serem vistos no cinema. Então me digam o que vocês acham de Onde os Fracos Não Têm Vez. Deixem aqui nos comentários, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativem as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo.